Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre direitos, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que acontecem aí no meio das redes sociais, da internet, que às vezes a gente não sabe o que é ou o que não é bullying, o que é ou não é haters, o que é ou não é stalkers e tantos outros nomes, e nada melhor para esclarecer do que uma especialista no assunto, doutora Ana Paula Calimã Advocacia, especialista aí nos crimes contra a honra. Que honra! Eu ia falar honra! Que honra ter aqui a doutora Ana Paula no podcast, no Resenha Corporativa, porque a gente tem uma história aí, gente. A Ana Paula foi minha estagiária há 10 anos, mais de 10 anos atrás, e assim, eu vi essa moça crescer e se tornar uma advogada brilhante, escritora, né, de livros aí sobre o assunto, e eu tenho muito orgulho, Paula. Para mim, assim, é emocionante ter você aqui no Resenha para falar, assim, da sua especialidade. Eu me sinto, assim, emocionada, lisonjeada de ter a tua presença aqui, por tudo que a gente já viveu e por ver o que você se tornou profissionalmente, né? Eu costumo dizer, assim, que aqui no Resenha a gente tem um papel muito importante, que na realidade a gente é apresentar as pessoas para o público que nos segue, que procura, que muitas vezes entra nas nossas redes sociais e faz pesquisas e faz perguntas, inclusive, sobre dúvidas, sobre vários assuntos, e a gente busca sempre trazer as pessoas aqui para responder essas dúvidas, né? E poder responder a dúvida das pessoas que nos seguem com uma pessoa tão querida, para mim é emocionante. Ai, obrigada, Sara. A gente estava aqui batendo papo, né, contando, porque a gente quase não se vê, mas quando se vê é muito especial. Sara, você pra mim é uma referência, não só de profissional, mas de mulher, de garra. Eu estagiei com você, foi minha primeira advogada aqui em São Paulo. A gente estagiei uns 2 anos, não foi, Sara? Foi. E assim, foi muito importante pra mim, não só na formação acadêmica, mas como exemplo de mulher, de superação, de força, de garra, né? A Sara é a super mulher, gente. Sara é a super mulher. É verdade. Não, e não muda, viu? São 10 anos assim. 10 anos na loucura, né? Na correria, sempre muito trabalho aí. A gente gostar. Eu digo assim, eu sou meio viciada no trabalho e a Paula me acompanhou muito nisso, né, Paula? Sim. Mas vamos lá, Paulinha, me conta um pouquinho aí. Vamos depois a gente vai fofocar bastante, mas agora vamos falar sobre os crimes contra a honra, né? Eu acho que a gente vem aí nesse momento mais contemporâneo mesmo da humanidade, onde você tem a tecnologia, você tem redes sociais, o surgimento da rede social, a partir lá de Orkut, na realidade, você tem as pessoas com as vidas mais expostas. Sim. Né? Os crimes contra a honra, tecnicamente, juridicamente, eles sempre existiram. Só que agora eles criam uma nova vertente, eles criam uma nova roupagem, que são os crimes também praticados pelos meios da internet. Sim. E eu acredito, eu vou um pouco mais além, eu acho que você vai ser a pessoa ideal para falar sobre isso com a gente, entrando num outro aspecto também, além dos crimes contra a honra, mas essa questão das grandes bandeiras que começaram a serem levantadas com relação à homofobia, a todas as outras fobias, que eu acho extremamente válida, eu acho que são batalhas que foram vencidas, né? Que os grupos aí que começaram a levantar essas bandeiras conseguiram se posicionar e conseguiram alcançar direitos que vinham aí guerreando por isso há muito tempo, mas em sentido oposto, a gente tem uma dificuldade às vezes de entender o que pode ou não, o que é ofensivo, o que não é ofensivo, vindo até num contexto de liberdade às vezes de expressão. Então a gente tem uma dualidade ali do que se falar da liberdade de expressão, mas aonde começa a minha liberdade, onde termina a minha liberdade, onde começa a do outro, e aquilo que pode ser interpretado como de repente uma opinião ou efetivamente como uma coisa agressiva, né? Sim, uma injúria, uma difamação. Exatamente. Que aí entra especificamente nos crimes contra a honra dentro desse cenário contemporâneo. Sara, assim, os crimes contra a honra é um tema muito polêmico, porque a honra é algo muito subjetivo. É o que você sente. Às vezes, o que eu te digo e você interpreta como normal, como coloquial, como uma brincadeira, para o outro já é algo que ofende, que fere o íntimo, né? E quando a gente vai estudar na doutrina sobre a honra, a gente encontra essa subjetividade. Por isso, eu sempre, quando chega lá no meu escritório os casos, eu sempre procuro analisar o contexto.
qual foi o contexto que aquilo aconteceu? Que aquele xingamento, foi um xingamento realmente ou foi uma brincadeira? Que aquele comentário, se ele foi ofensivo ou ele estava dentro de um outro contexto? Então, assim, não dá no crime contra a honra para analisar só o fato em si. É preciso analisar sempre o contexto que aquilo aconteceu. Até a gente fala muito da liberdade que aquela pessoa tinha com a outra no momento que aconteceu. A gente teve um caso esses dias lá no escritório de injúria racial no ambiente de trabalho porque uma colega chamava o outro de neguinho. E ele um dia se sentiu ofendido pela palavra neguinho. E aí fez o boletim de ocorrência, o crime de injúria racial é crime de ação penal pública incondicionada, então a polícia vai ter que investigar. Quando essa moça me contratou e a gente foi na delegacia, que eu fui analisar o contexto, eles se tratavam assim, ele de neguinho, mas ela de branquinha, um chamava pretinho metido e outra branquinha metida. E aí a gente conseguiu trazer essa narrativa, todo esse contexto para a delegacia. E aí esse processo ele foi arquivado. Por quê? Tem que ter esse limite, né? Até que ponto é uma liberdade, até que ponto é uma ofensa. E isso, quando a gente coloca nas redes sociais, que é o que você disse, é escrito. Então, assim, a interpretação da linguagem, o que você se escreve, você pode interpretar como algo ofensivo, como algo que foi uma brincadeira. Exatamente. E tá escrito. Eu até brinco que eu falei esses dias lá no escritório que escrita não tem tom, não tem Exatamente. tom. Então, cada um interpreta da forma que lê aquilo, né? Então, é algo muito complexo e que precisa ser analisado. Falando sobre isso, Sara, eu vejo assim, nos tribunais aqui, principalmente em São Paulo, como é algo muito novo, é a questão da injúria, da difamação, da calúnia nas redes sociais, eu vejo assim, às vezes uma coisa que um juiz ele entende como uma injúria, como um xingamento, o outro entende como uma briga de família, que estava dentro do contexto, que estava sobre a violenta emoção, que era no calor da emoção, então não tem ali o dolo, né? A ofensa. Então, assim, eu vejo os tribunais de São Paulo muito bem divididos em relação a isso. A mesma queixa-crime que eu distribuo para um juiz e ele aceita, eu preciso recorrer em relação ao outro. Tem a questão da produção da prova também, que tem sido muito discutida por conta da questão do print, se o print é válido, se o print não é válido. Mas é algo, a injúria, principalmente quando a gente fala de injúria e difamação, né? A injúria o que é? Quando eu te xingo. Quando eu falo diretamente para você algo ofensivo. E a difamação é quando eu falo de você para outras pessoas. É algo muito subjetivo e tem que ser analisado no contexto. Levantar a bandeira é algo muito complexo, justamente porque a gente vem de um histórico social, de um histórico... A gente pega programas de TV antigamente, a gente vê muito meme com questão de programa da Xuxa e tudo mais, em que faziam-se brincadeiras que naquela época aquilo era normal, que aquilo era aceito, e hoje na nossa sociedade não é aceito, mas essa mudança da nossa sociedade é um tempo muito curto. Exatamente. Então, a nossa sociedade ainda está se adaptando a tudo isso. Fora isso, você tem ainda uma geração que foi criada naquele contexto, que praticou aquelas coisas como naturais, que é uma geração ativa ainda hoje. Sim, que está se chocando com essa geração que acha que isso é abominável. E existe muito conflito, por isso que eu sempre falo, quando chega lá no escritório, eu já penso assim, já peço para eles uns dias para eu poder analisar o contexto e ver se é cabível ou não. Porque senão a gente entra com a queixa-crime, ela não é aceita porque não tem prova suficiente e acaba que o cliente fica frustrado, né? É bem complicado mesmo. E tem também o outro lado disso, que é aquelas pessoas que se aproveitam, às vezes, de determinada situação para obter algum tipo de vantagem, porque a partir do momento que você tem um regramento maior sobre determinadas questões de fundo subjetivo, e são interpretativas também, você tem os dois lados, você tem a pessoa que efetivamente necessita daquela lei, que necessita daquela proteção, mas você tem, infelizmente, pessoas que vão querer se beneficiar disso e encontrar um caminho para ter uma vantagem. Sim, porque... E aí existe o risco, né? Sim, porque junto com a queixa-crime, a gente sempre pede o dano moral. Pode na própria queixa-crime, mas também entra com a ação. E aí a pessoa às vezes as pessoas me perguntam, mas quanto que eu vou ganhar, doutora, para fazer o dano moral? Qual que é o valor desse dano? Então, acaba usando isso. Assim, como eu disse, é algo muito novo, principalmente nas redes sociais é muito novo, e os juízes ainda estão começando a entender quando isso é utilizado de forma para poder para tirar proveito da justiça, para se aproveitar daquela situação.
mas é algo muito novo e é algo muito polêmico. A gente lida lá no escritório, eu falo que a gente anda sobre um telhado de vidro, assim. Porque dependendo do tribunal, dependendo da Câmara que cai, a gente tem uma decisão, dependendo é outra, mas a gente tem... Porque até assim, quando a gente fala de jurisprudência, não tem muito, viu, Sara? É tudo muito novo. O crime contra a honra antes era xingar alguém em praça pública. A rede social fugiu do controle, né? Sim, sim. E foi muito rápido. A pandemia fez com que tudo isso se acelerasse muito, muito mais. E a justiça está se adaptando a essa questão. Mas é algo bem polêmico. E a gente tem... Cada caso é um caso. Cada caso a gente vê uma decisão diferente. E tô aí tentando construir jurisprudência em relação a isso, que é o interessante, né? Para poder a gente pacificar. Olha, se fez dessa forma, então agora é entendido como crime ou não é? E o que eu observo, Sara, que nas redes sociais a gente vê a injúria, a difamação e a calúnia, mas a gente vê muito stalk também, que é aquela perseguição. Muitas vezes o crime de injúria, calúnia e difamação, ele tá atrelado ao crime de stalk, porque a pessoa, ela cria uma obsessão pela outra. O meu livro começou com isso, foi com um rapaz que a gente fez uma queixa-crime, fez 2, fez 3, virou stalk. Durou todo um tempo porque foi uma construção e agora a gente conseguiu uma prisão para esse criminoso que xingava. O meu cliente, ele abriu uma live, o cara ia lá xingar. Ele ia fazer um evento, porque é uma pessoa pública, o agressor estava lá na porta, distribuindo um panfletinho e falando mal da pessoa. E a gente foi fazendo uma construção, sabe? De queixa-crime, boletim de ocorrência, e agora a gente teve uma decisão favorável que foi aí, porque é um crime de menor potencial ofensivo, então foram 8 meses do crime de stalking em regime semiaberto. Pra gente foi uma conquista, né? Porque a gente só vê condenações em regime aberto, transação penal, são crimes apesar da gravidade que isso causa na vida das pessoas, ainda são crimes de penas muito curtas. E o dano moral também, né? Porque muitas vezes na questão do stalker, ele tem uma necessidade tamanha de te agredir que ele começa a criar situações e falar de você enfim, isso causa um dano moral, porque ele vai querer te prejudicar profissionalmente, ele vai querer perseguir efetivamente, né? E por mais que, de repente, você tenha uma condenação no âmbito criminal, aquilo ainda assim não vai suprir o dano material e moral que você sofreu. Esse cliente que foi da onde nasceu toda essa história de fazer o livro e tudo mais, ele é um palestrante, trabalha com hipnoterapia. E ele começou aí, em cada cliente que ele tinha, a cada pessoa que ele tratava, ele ia lá, mandava um e-mail, entrava nas redes sociais, falava mal. E até a gente conseguir provar que era tudo mentira, que realmente ele era um doente, que era uma pessoa, um criminoso, várias pessoas se questionaram sobre realmente a capacidade profissional desse rapaz, sabe? E foi algo muito complexo, porque eu tinha que ligar, tinha que mostrar os processos, tinha que falar com as pessoas, porque essas pessoas, Sara, que cometem esses crimes, eu não chamo nem só de criminosos, mas de doentes mentais mesmo. Uma pessoa que deixa de viver a própria vida para poder caluniar, difamar, perseguir de forma reiterada a outra, não é possível que seja uma pessoa na capacidade, em sã consciência, né? Que vira uma fixação, uma obsessão. A gente tem alguns casos, esse foi a primeira prisão, e eu peguei um outro caso também de um rapaz que já tinha sido preso por stalking. Ele ficou solto, na primeira oportunidade ele foi de novo atrás da vítima e aí foi preso de novo. Então, assim, não é uma pessoa, não é possível que essa pessoa seja normal, né? São vários fatores, né? E, assim, você conseguiu identificar, por exemplo, dentro desses casos até que você pegou, o que motiva? Qual é o principal fator de motivação? Ou isso tá mais voltado mesmo pro ramo da psicologia também? Tá mais voltado. E cada um, assim... Vê de tudo, né, Paula? Às vezes é um ex-namorado. Eu peguei agora um ex-namorado que não se conformou com o término e começou a fazer sites para falar mal da pessoa, blogs para falar mal da pessoa, Instagram para falar mal da pessoa, mas não foi uma vezinha. O término tinha se dado há 2 anos e tinha 2 anos que essa pessoa fazia isso. Nesse meu primeiro cliente, o caso foi porque ele queria comprar um curso e o curso era caro. Não tem um caso, a gente vê muito crime de stalking quando a gente fala de relação amorosa, mas não é só na relação amorosa, é realmente uma fixação que a pessoa cria pela outra.
Eu já atendi cada coisa lá no escritório. Já atendi, inclusive, stalkeadores, que acreditavam que eles eram vítimas dos seus stalkeados. Gente que tem fixação por pessoas famosas. Daí nascem os grandes haters da internet, né? Não, porque olha só, eu sou. Eles contam a história porque fulano de tal me persegue. Porque tudo que eu posto, fulano de tal também posta. Aí você vai ver uma pessoa famosa, é um cantor. Um cantor de Nova York, um cantor americano, um cantor brasileiro, e você vê que a pessoa, na verdade, ela tá doente psicologicamente. Eu comecei a observar que os stalkeadores, essas pessoas que cometem esses crimes de forma reiterada, assim, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, nada disso, mas eu vejo que tem um pouquinho, talvez, de esquizofrenia, assim, que a pessoa começa a imaginar... Ela cria uma ficção, na realidade, na cabeça dela, como se ela tivesse um contato, uma um convívio. Não, como se ela fosse próxima a essa pessoa. E às vezes a pessoa nunca viu, nunca teve contato, mas ela se sente do meio. E como se a outra pessoa também tivesse a fixação nela, né? É muito louco, mas acontece. E a gente pega pessoas, assim, esclarecidas, já apareceram no escritório médicos, advogados, e eu percebo claramente que talvez essa pessoa esteja doente, né? E aí o complicado é você falar para essa pessoa, olha, não tá acontecendo isso, você que tá doente mesmo. Mas sempre tem uma questão psicológica muito grande. Envolvida, né? Envolvida, sim. E os haters, exatamente. Por que, o que as pessoas perguntam, né? Essa diferença do stalker e do hater. O stalk é aquele que ele cria aquela fixação pela pessoa e ele vai perseguir aquela pessoa. E ele não vai só perseguir na internet, ele vai dar um jeito de ir na porta dessa pessoa, ele vai conseguir um telefone, um e-mail. Ele para a vida dele para estar atrás daquela pessoa. Eu vejo que os haters são pessoas que às vezes estão desocupadas e ali ficam na internet disseminando ódio, mas nem sempre é só por aquela pessoa, são várias pessoas, e a gente que não tem o que fazer, que fica ali, fazendo. Eu já fui procurada, algumas vezes, por alguns famosos, blogueiras, e aí você percebe, aí você vai olhar aquele hater, você entra no perfil da pessoa, ela faz aquilo com outras pessoas também, porque está disseminando ódio e se esconde atrás das redes sociais. Porque acha que está ali, às vezes, num perfil falso, acha que aquele perfil falso nunca vai ser encontrado. Só que nessa parte, a nossa polícia, ela tá bem já antenada, sabe? Eles conseguem puxar o IP da pessoa, do computador que a pessoa usou, conseguem puxar a localização, se a localização estiver ativada, eles conseguem saber. Eu tive um caso de uma mulher que atacava a ex-mulher. Era um relacionamento, a mulher era casada e ela atacava a ex-mulher e mandava e-mails. Ela mandou e-mails para essa pessoa por anos. A pessoa tomou coragem e fez um boletim de ocorrência. Iniciou-se uma investigação e eles conseguiram descobrir o IP do computador e o local em que o computador estava. E por coincidência, né? Ai, olha, deu no apartamento... da ex. Não, da atual. A atual perseguia a ex. Ai, caramba! E a atual ainda era casada com um policial, imagina. E aí a gente conseguiu resolver e tudo mais, mas assim, hoje em dia a gente tem tecnologia para poder saber de quem que é, de qual que é o computador que tá vindo aquela mensagem. Então, a ilusão que as pessoas têm, que esses haters têm de se esconder atrás de um computador, de um celular, isso daí está sendo desmistificado e a polícia tem feito bons trabalhos, viu, Sara, em relação a isso. Existe um setor específico, né? Até acho que da própria corporação Sim. que faz esse tipo. Eu lembro que há muitos anos atrás isso estava começando, então era um pouco mais difícil. Você tinha já esse rastreamento de IP, mas aí você tem aquelas questões que eles utilizam muitas vezes, né? Das redes mais seguras ali para poder. E hoje o próprio sistema está muito avançado para localização, né? Olha, dessa questão assim de utilizar, de ter mais uma artimanha para cometer os crimes, quando a gente fala de crime contra a honra, eles não têm essa inteligência. Eles usam o próprio e-mail do próprio celular e mandam mensagem, então é muito mais fácil de pegar. Diferente de quando a gente fala de um estelionatário, que geralmente tem uma forma mais elaborada. Hoje em dia, qualquer delegacia ela já tem a legitimidade e a capacidade para investigar esses crimes. Antes tinha uma divisão dentro do DEIC, que funcionava lá no DHPP, que ainda tem, né? Ainda tem. Só que ali agora só funciona quando tem um crime de organização criminosa junto.
Mas qualquer delegacia consegue já mandar para o celular, consegue já fazer as pesquisas. Tá? São Paulo é referência nisso. Diferente de outros estados, por exemplo, na Bahia, se você precisa fazer uma perícia no telefone, você tem que mandar para Salvador e demora muito mais. São Paulo não. São Paulo é bem ágil. A polícia daqui é bem efetiva nessa parte. E tem conseguido bons resultados. Até porque, assim, até onde tudo isso vai parar nessa área? A gente vê na internet gente se matando por causa de ataque de haters, pessoas que deviam estar vivendo política, o tanto de fake news, o tanto de mentira que se propagou, né? Eu creio que a gente está vivendo um período que as pessoas estão muito ligadas ao que aparece na mídia, né? Na mídia que eu digo, na própria internet, porque a gente não vê mais TV aberta. Muito raramente as pessoas estão procurando mesmo as informações em TV aberta, que também não são mais seguras, né? Sim. Você teve uma mudança de panorama aí do próprio jornalismo mesmo, né? De conceitos, do que falar ou não, uma influência de política muito grande. Claro que a gente não está aqui muito para polemizar, mas isso a gente vê com uma certa frequência acontecer e assim, eu vejo que quanto mais as pessoas elas ficam aficionadas na rede social e nos dispositivos, menos elas conseguem lidar com isso. E mais você vê problemas relacionados a isso, né? Sim. Até da incapacidade de saber como resolver. Porque tá tão fixado ali, aquilo causa um desastre tão grande, né, que a pessoa não consegue. E assim, as pessoas tinham uma impressão, ainda tem, muitas pessoas ainda têm a impressão que isso não tem como ser resolvido. Mas tem, né? Então, assim, eu recebi um ataque aqui. Às vezes eu me pego conversando com pessoas que eu nem imagino, olha, eu queria conversar com você depois, às vezes eu tô num local, porque eu tô recebendo mensagem há anos de uma pessoa que me manda mensagem me ofendendo, advogados, médicos, e a gente pega. E aí você nem sabe que a pessoa tá passando por isso e a pessoa não toma uma providência porque ela acha que não tem como resolver. Que não vai localizar. Que não vai localizar, sim. Mas isso daí não, a gente tem conseguido, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem conseguido fazer bons trabalhos em relação a isso e a gente consegue identificar. Às vezes contrata um perito particular, mas aqui em São Paulo nem precisa. Aqui em São Paulo eles conseguem identificar, sim, pelo endereço do e-mail que é cadastrado o telefone, daí já consegue a localização. E tem tido resultados, assim, bem legais, Sara. Graças a Deus, a gente... É uma bandeira que eu levantei, nem imaginava vir nesse meio, né? Mas tem dado muito certo. A gente pega muito briga de condomínio, essas questões de ataques de pessoas muito próximas também, porque a gente acha que tá só na internet, lá no Instagram, né? Mas não. A internet, o celular, ele dá para a pessoa a legitimidade de falar algo que você não teria coragem de falar se estivesse pessoalmente. Né? E as pessoas perdem a medida, né? Só que a consequência é a mesma. Você ler e ouvir é a mesma coisa, né? E aí a gente tem tomado providências, mas tem sido bem polêmico, mas bem legal. Voltando à questão das bandeiras levantadas, isso precisa ser analisado dentro de um contexto, Sara. Sem contexto não tem como. Não tem como você julgar alguém. Se alguém está querendo algum benefício, se realmente foi ofendido. Porque o que você falou, essa questão da subjetividade aí do crime contra a honra, do que te ofende ou não, você colocou uma coisa muito interessante. Aquilo que pode ser natural para um, para outro pode ser ofensivo. Então, de fato, tem isso, essa diferenciação, né? Mas o que eu penso muito é em relação a você tentar interpretar também, dentro desse contexto, a intenção daquele que está falando alguma coisa. Sim. Né? Claro, dentro do ambiente, a gente tem que se policiar mais. Hoje em dia, a gente tem que se policiar em tudo. Mas eu lembro, você vai lembrar desse fato, inclusive, alguns anos atrás, que a minha filha dava aula, lembra de maquiagem artística? Lembro. Desse caso? Sim. Que foi um caso, assim, que, enfim, a minha filha dava aula de maquiagem artística e ela foi falar sobre uma base específica para a pele negra. E ela falou isso em sala de aula, olha, essa base, fizeram um questionamento, ela falou, olha, essa base não dá certo para pele negra, porque você precisa criar uma base assim, para poder aplicar esse tipo porque essas maquiagens artísticas de body painting e tal, né? E aí um aluno foi fazer um boletim de ocorrência dizendo que ela tinha feito um comentário preconceituoso ao falar que tinha uma base específica para a pele negra, né? E a gente chegou aí e tal, a Paula já estava nesse caminho do crime contra a honra. Eu acho que foi um dos primeiros ali que eu acho que te despertou essa questão toda do crime contra a honra.
E, enfim, conseguimos demonstrar, a própria delegada, inclusive, que era uma moça de pele negra também, e também entendeu que não existia crime nenhum ali, que houve uma forma de querer se aproveitar, de repente, de uma situação. Sim. Né? Nessa parte eu vejo a colaboração da polícia de forma muito efetiva, porque já tem tanto inquérito, tanto crime, e aí você pega um investigador com 200 inquéritos, e aí chega uma pessoa, às vezes, que eles veem que está tentando só usar a justiça para se prevalecer, e aí a gente consegue, às vezes, com uma boa conversa, um olho no olho, explicando o caso, já resolver ele mesmo, né? Porque é perca de tempo, né? Usam a máquina estatal para se prevalecer. E nesse caso, eu lembro que as aulas eram gravadas, ainda tinha esse fator. As aulas eram gravadas, então estava muito claro ali que era uma questão técnica que estava sendo passada. E inclusive, esse aluno, ele chegou aí no diretor da escola para pedir indenizações. Então, isso que a gente tem visto muitas vezes, né? O surgimento de bandeiras, a defesa de direitos específicos, elas são válidas, elas são necessárias. Mas, num contexto de sociedade, sempre vai haver essas questões e pessoas que queiram se beneficiar disso e que queiram aproveitar disso. E a função aí que eu vejo, a importância de pessoas especializadas nesse contexto, nesses crimes como você, fazer essa apuração, né? Que é o que você falou, que quando chega no teu escritório, você mesmo precisa fazer esse entendimento do contexto da situação. Né? Até para o meu cliente não perder, entendeu? Porque já tem uma ofensa, que às vezes a pessoa não entendeu, aí ele vai acionar a máquina estatal para poder perder, vai ficar mais ofendido. Eu falo para ele, então deixa eu analisar. Mas assim, Sara, uma coisa que a gente tem feito nesses contextos em que a pessoa usou a máquina estatal, não só nos crimes contra a honra, mas acusou alguém, é denunciação caluniosa. Sim. A denunciação caluniosa é de competência apenas do delegado de polícia, porque é ele que tem que entender que houve uma denunciação caluniosa e pedir para poder estar ao inquérito em relação a isso. Mas você consegue provocar o delegado ou o próprio Ministério Público para pedir a abertura do inquérito. Porque... Através da própria queixa-crime? Não, daí você tem que pedir a abertura de inquérito. Tá. Às vezes, o que eu já fiz? Eu fiz a queixa-crime e o delegado, o juiz recebeu e mandou para o Ministério Público para poder instaurar... Mais como uma provocação, né? Sim. O uso do mecanismo jurídico para provocar aquela medida. Isso. Porque existe responsabilidade, né, também. A gente precisa alertar em relação a isso. A responsabilidade, quando você usa a máquina estatal a seu favor, e aí você prejudica uma pessoa que estava ali dando um curso, que estava sendo um professor, igual vários casos que a gente está no estado, para poder se prevalecer ou para levantar uma bandeira de forma errada. Então, existe essa consequência. Porque a calúnia, quando você acusa alguém de um crime que ela não cometeu, eu entendo que a difamação é muito pesado, a injúria é muito pesado, mas e a calúnia? Quando te acusam de um crime que você não cometeu? Exatamente. É muito grave. Eu lembro que, na época, a sua filha era bem nova, né? E ela sofreu... 18 anos. Ela sofreu muito. Agora ela foi fazer terapia. Então, e quais as consequências que isso não trouxe para uma menina de 18 anos que só estava querendo ensinar de maquiagem, né? Exatamente. Então, naquela época a gente acabou não fazendo, né, Sara? Não, até porque é aquela coisa ela já estava fragilizada, não, deixa pra lá, resolveu, tá bom, né? Mas hoje, pensando friamente, porque é diferente quando você tá dentro do contexto de qualquer situação complicada, quando você tá dentro, você não enxerga o entorno, né? Sim. Mas a gente deveria ter feito. Mas para que servisse, de repente, como um exemplo, para que evitasse que aquilo se repetisse em outras ocasiões, né? Sim. E para ficar de consciência, né? Porque, poxa, e as consequências, né? A gente já tem quantos anos a gente ainda fala disso, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala de levantar bandeira, essa bandeira tem que ser muito bem levantada para que para que você não sofra uma retaliação por acusar alguém injustamente. Eu pego alguns casos no escritório que eu vejo assim, principalmente quando a gente fala de injúria racial. É descabível, entende? Então, eu conscientizo o cliente. Se o cliente seguir, ele segue ciente das consequências. Segue ciente das consequências. Mas acontece também, viu? Ainda acontece as injúrias raciais. Paula, que delícia falar com você aqui, meu. Nossa, que alegria.
E é isso, gente. Eu acho assim, tem dúvida, tem algum problema com relação à rede social, não só o cometimento dos crimes contra a honra no ambiente virtual, mas também no No pessoal, ali no dia a pessoal. dia, em questões ali que você se sente ofendido, ou se você tem dúvidas sobre isso. Eu acho que antes da gente tomar qualquer medida, até mesmo antes de acusar alguém, seja se você se sinta ofendido ou está sendo acusado, né? Porque quem trabalha com os crimes contra a honra, eu acho que o advogado que trabalha com isso, que a Paula é especialista nesse assunto, ela tá aí para ver os dois lados, né? Para Sim, atender nos dois lados, examinar. Então, eu acho importante, antes da gente tomar uma decisão ou conceituar alguma coisa, procurar realmente um especialista para sim, saber se aquilo é ou não, se de repente a gente não está um pouco poluído também pelo excesso de informação, não é? sim, Se não está, de alguma forma, sendo influenciado por questões aí até de mídia, porque quando se fala muito sobre isso, de repente a gente começa a prestar atenção em coisas que não são. Então, sim. a importância do advogado especialista nesse contexto hoje de contemporâneo, eu acho fundamental. E fica aí a dica, né? Se tem alguma dúvida sobre isso, procura lá a doutora Ana Paula, Claro, que vai ela ser um vai prazer. atender. Tenho certeza que vai atender muito bem, como ela sempre fez. E é uma felicidade imensa tê-la aqui com a gente. Ai, eu que agradeço, Sara. Agradeço o convite. O programa tá lindo. Você tá de parabéns. E muito obrigada pela oportunidade. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui com a resenha corporativa de hoje. Se inscrevam no nosso canal, lá pela rede, pelo portal R011, também lá pelo Lex Studio, logo logo aí no guia R011, sendo lançado aí dia 11 do 11, hein, gente? Vamos aguardar aí que a Ana Paula vai estar lá no guia também, né? E siga lá também as redes sociais, doutora.ana Paula Calimã, né? Para Obrigada. qualquer dúvida, não só sobre crimes contra a honra, mas sobre todas as outras áreas aí que o escritório Calimã também atende. Um beijo a todos! Foi?